Fala aí, pessoal, tranquilo? Estamos aqui de novo, né, com mais uma questãozinha de geometria analítica. E eu trouxe essa questão não somente pelo fato da geometria analítica em si, mas porque ela envolve alguns conceitos de geometria plana, no geral, né, a geometria euclidiana, que são conceitos importantes, mas que infelizmente os alunos acabam não tendo muito contato com a geometria, que é uma disciplina, um conteúdo muito interessante e tem muitas aplicações e muito cobrado no Enem por isso, né, devido à característica das questões do Enem serem voltadas para a prática, né, e os alunos acabam pecando em alguns detalhes por alguns conceitos que acabam não lembrando, né. Então eu trouxe essa questão para relembrar, inclusive, alguns conceitos da geometria euclidiana. Então, a questão diz o seguinte: os pontos A, B e C estão aí, são versos de um triângulo ABC. Determine a equação da reta suporte da altura relativa ao lado AB do triângulo. O que é isso? Quando o aluno quando ele lê essa questão, a primeira coisa que ele diz: que diabo é isso? O que é a altura relativa ao lado do triângulo AB? O lado AB do triângulo. Então, muitas vezes o problema não é a questão operacional. O aluno ele sabe fazer a conta e tudo, mas só que quando chega nesse conceito, né, a equação da reta suporte da altura relativa ao lado AB do triângulo, ele não sabe o que é a altura relativa, né? Vou mostrar a vocês aqui. Em um triângulo, certo? Nós temos todo triângulo ele tem três alturas relativas, né? Uma referente a cada lado, que nós chamamos de base, né? Se eu tomar por base, né, o lado BC, a altura relativa a esse lado BC é uma reta perpendicular a BC que passa por A, que toca A. Então, esse segmento de reta aqui é o que nós chamamos de altura relativa ao lado BC. Forma um ângulo de 90 graus, certo? Se eu tomar por base o lado AB, eu vou ter uma outra altura, que é uma altura que parte de C e é perpendicular a esse lado AB. Então, se você perceber, a altura relativa a um lado é uma reta perpendicular a esse lado, um segmento de reta, que parte do vértice oposto ao lado, né? Então, voltando para a nossa questão, como é que ficaria ela? Desenhei ela aqui no GeoGebra, né, para facilitar. Então, nós temos o seguinte: eu coloquei os pontos, né, cartesiano, ponto 2 e 1, ponto menos 2 menos 4, ponto 1, aliás, 0 e 2, que é o ponto C, e nós temos aqui a situação. A reta que está sendo procurada, né, é a reta verde aqui, que é a reta que é a altura relativa ao lado AB. Então, nós temos aqui essa reta vermelha, o lado AB. Né? E a reta vermelha é a reta suporte desse lado AB. Né? Nós podemos, inclusive, já chamar esta reta aqui de reta S. E a reta que eu estou procurando, vamos chamá-la de reta R. Mas o que é que tem de interessante entre elas? O que importa para nós é que elas formam um ângulo de 90 graus. Elas são perpendiculares. Né? Então, nós já temos aqui que a reta R é perpendicular, esse símbolo significa perpendicular, à reta S. Isso vai ter uma consequência, que é o quê? O coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. Certo? Foi a primeira consequência observada na questão. Então, para calcular a reta R, nós precisamos de dois pontos. Nós teríamos que ter dois pontos, mas nós só temos um, né? Então, nós temos que seguir aquele caminho que eu mostrei a vocês. Ó. Eu só tenho um ponto, então eu preciso do coeficiente angular.
Então, como eu só tenho um ponto, eu tenho que achar o coeficiente angular dessa reta. E eu consigo achar por quê? Porque existe uma ligação entre a reta R e a reta S, que é o que? Elas são perpendiculares. Então, a reta vermelha, que é a reta R, eu consigo achar facilmente o seu coeficiente angular, né? Vamos colocar aqui. Reta S. Retas, né? Vou separar um pouquinho. Reta S. Da reta S eu conheço o ponto A, que tem coordenadas 2 e 1. E eu tenho também o ponto B, que tem coordenadas -2, -4. Então, o coeficiente angular dessa reta S vai ser YB menos YA sobre XB menos X. Então, o coeficiente angular de S vai ser YB menos 4 menos YA é 1, X do B menos 2 menos X de A 2. Isso daqui vai dar igual a menos 5, menos 4, menos 1, menos 5, sobre menos 2 dá menos 4. Então, o coeficiente angular de S é, como é divisão, faz o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, vai ficar 4 sobre... Opa, desculpa. Vai ficar 5 sobre 4. Já foi um spoiler aqui, que minha mente avançou um pouco. Vocês já entenderam. Pronto. Então, esse é o coeficiente angular da reta R, aliás, S. Né? Mas eu quero da reta R. Só que, inclusive eu falei em sala de aula, existe uma regrinha assim, rápida para você achar o coeficiente angular quando duas retas são perpendiculares. Né? Se as retas são perpendiculares, o coeficiente da outra reta, né, o coeficiente de R, né, essa regrinha vem daqui, mas só para não ter trabalho de divisão, você pode aplicar ela, é um macetezinho. O coeficiente angular da reta R, que é perpendicular a S, vai ser o inverso desse, então é 4, 5 sobre 4, então vai ser 4 sobre 5, aqui o spoiler. E o inverso negativo, então é o inverso negativo. Se aqui fosse negativo, seria o inverso e mudar o sinal seria positivo. Então, o coeficiente angular da reta R, nós já achamos, é esse aqui, ó. Menos 4 sobre 5, né? Esse aqui é da reta R. Aí, nós temos ainda em relação à reta R o ponto C, que tem coordenadas 0 e 2. Então, eu tenho em relação à reta R, eu tenho um ponto e o coeficiente angular. Então, eu posso aplicar esse trajeto aqui, ó, um ponto e o coeficiente angular. Então, você aplica a fórmula. Essa fórmula seria a mesma do vídeo anterior. Se você não viu, dê uma olhadinha aí, que é o vídeo da aula 1. Só que eu vou fazer de uma forma diferente, certo? Como nós já temos aqui maturidade suficiente para isso, nós vamos observar o seguinte. Eu até comentei no vídeo anterior. Se eu olhar para a equação reduzida reta, ela é y, a forma reduzida é mx mais n, né? Onde m é o coeficiente angular, que nesse caso eu já teria, e n é o coeficiente linear. Será que eu tenho n? Tenho sim. Por quê? Ó? O coeficiente linear, nunca esqueçam disso, é um fato importantíssimo que os alunos desprezam esse número, né? O coeficiente linear é exatamente o ponto em que a reta corta o eixo x. Aliás, o eixo y. Então, isso daqui é que é o n. Então, n, nesse caso, é igual a 2. Então, nós temos que o coeficiente linear da reta R é 2.
Então, ó, você tem o coeficiente linear e tem o angular. Então, não precisa usar a fórmula. Por quê? A equação dessa reta vai ser menos 4 sobre 5x, que é o coeficiente angular, mais 2. Então, sempre use estratégias para você maximizar o seu tempo. Certo? Se você usasse o outro processo, você também acharia a mesma resposta. Só que você ia ter que ainda mexer com os sinais, você poderia errar algum sinal. Então, esse é o melhor caminho, certo? Se você tem um coeficiente angular e um linear, meu irmão, jogue lá na fórmula e pronto, morreu, acabou a questão. Não tem para que ficar mexendo. Então, resumindo, a questão dava três vértices de um triângulo e pedia a altura relativa ao lado AB. Ora, a altura relativa ao lado AB, ele quer a reta suporte. Então, o lado AB, a altura relativa seria um segmento que parte de C e é perpendicular a esse lado, AB. Então, a reta seria essa reta aqui, que passa por C e é perpendicular à reta que passa por A e B. Resumidamente, essa questão ela diz assim, ela pergunta qual é a reta perpendicular à reta AB e que passa por C. É isso. Só que ele envolve uns conceitos de geometria para resgatar essa questão da altura. Mas em resumo é isso. Então qual foi a estratégia? Se eu tenho a reta AB, eu tenho dois pontos, eu acho a equação da reta S. Aliás, o coeficiente angular da reta S. Achado o coeficiente angular da reta S, como ela está relacionada com a reta S, com a reta R, por ser perpendicular, R é perpendicular a S, nós concluímos que o coeficiente angular da reta R vai ser o inverso da reta S, 4 sobre 5, mudando o sinal. Como aqui é positivo, aqui fica negativo. Isso é um macetezinho bem útil. Então, a reta R, nós também temos o ponto C, né, que está aqui. Só que eu percebi que esse ponto C ele já me dá algo de presente, que é o quê? O coeficiente linear. Então, se eu tenho o coeficiente linear e o angular, é só eu substituir na forma reduzida que eu acho a equação. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, dê uma olhadinha no vídeo anterior. Comentem, compartilhem. Qualquer erro aí a gente pode corrigir. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Até a próxima e valeu!